Olá, meu nome é Silvio Leme, estou falando aqui de Campinas, interior do estado de São Paulo, e eu vi uma coisa curiosa agora. O prefeito de Campinas está querendo começar a liberar, tem aí todo um planejamento de 3 etapas, etc e tal, querendo liberar o comércio na cidade e paulatinamente chegar a shoppings e etc. E tem uma questão aí que eu penso que é uma questão muito séria. Ele levanta alguns dados dizendo que Campinas não chegou a números muito grandes de casos. Enfim, na minha lógica, isso está ligado diretamente à questão de que a cidade, de um modo quase que geral, está em isolamento. Existe uma boa porcentagem das cidadãs e cidadãos de Campinas que estão em isolamento. Isso, obviamente, que diminui o risco de contaminação. Porém, na medida em que isto for sendo liberado, o contágio vai ser inevitável. Basta a gente ver alguns outros estados do Brasil e os países fora. Só ver o histórico do que está acontecendo. Não é? Então, eles dizem que aqui não tem muitos casos, então por isso eles vão abrir. E ele disse que se precisar dar um passo atrás, se ele identificar que haverá problemas, que ele dá um passo atrás e volta. Só que é o seguinte, isso são dados, não sou eu que estou falando, é a ciência que fala, é a medicina. Quando você tiver um número já bastante grande de contaminados, embora nesse planejamento eles falam que as pessoas em grupo de risco, as pessoas idosas, não estão liberadas, é apenas quem não faz parte do grupo de risco. Mas esses que não fazem parte do grupo de risco, que estarão se contaminando, também vão contaminar terceiros e, inevitavelmente, seus familiares. Então, dentro dessa lógica, existe um dado que, na medida em que você tem um número de contaminados, o fato de você propor ali um isolamento, mesmo que ele seja radical, você já contaminou gente pra caramba. Essas pessoas vão contaminar outras, inevitavelmente. Esse número vai crescer e vai acontecer o que está acontecendo em várias partes do mundo, inclusive alguns estados do Brasil, que estão entrando em colapso. Isso é uma questão lógica, não precisa ser muito inteligente para entender isso. Mas o prefeito está assumindo um risco, a meu modo de ver. Eu vou fazer uma comparação. Se eu beber, pegar o carro e sair dirigindo, pode ser que não aconteça nada. Mas se acontecer, eu assumir o risco por crime doloso, desculpa, danoso não, por crime doloso, que é quando o indivíduo assume o risco. Eu acho que o prefeito está assumindo o risco. Na minha forma de ver, que eu estou acompanhando todo esse momento, né? Procuro acompanhar como isso está evoluindo para problemas de colapso nas cidades em outros estados, em outros países, inclusive. Eu acho que o Jonas Donizete está assumindo um risco como um indivíduo que pega o carro e sai bêbado dirigindo. Então eu acho que diante disso, nós enquanto sociedade deveríamos elaborar um documento e entregar na mão dele. Por quê? Dentro dessa lógica da contaminação, que será inevitável, alguém tem que assumir. O cidadão que vai para a rua só está seguindo a orientação daquele que deveria orientar, daquele que deveria proteger. Então, se o prefeito está assumindo o risco, eu acho que ele tem que assinar um documento elaborado pela sociedade civil de que se houverem os casos, haverão os casos. O aumento dos casos eles vão acontecer inevitavelmente. Eu acho que esse cara ele tem que ser responsabilizado criminalmente. Alguém vai ter que responder por essas vidas. O que você do outro lado acha? Se tiver algum advogado aí assistindo esse vídeo e pudesse posicionar, de repente até elaborar um documento, né, um documento com esses dados de responsabilização do prefeito, de quem estiver assumindo com ele, seja os comerciantes, independente de quem seja, que todos assumam o risco, porque ele existe. E acontecendo, muita gente vai morrer. Alguém tem que assumir isso. E eu acho que é o senhor Jonas Donizete que tem que assumir.
A começar por ele, pelo menos. Porque ele é o chefe maior, né? Ele é o chefe do executivo aqui na cidade de Campinas e tal, 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 tal. Então eu acho que se ele está levando esse risco à frente, ele precisa assumir isso daí. Quem concorda comigo aí, dá um like e opinem, por favor. Se tiver algum advogado aí de prontidão, quiser elaborar um documento, de modo que a gente faça até uma comissão, faz até uma comissão representando a sociedade civil de Campinas, não tem problema. A gente faz uma comissão e vai lá e entrega o documento para ele assinar. Vamos ver se ele vai peitar. Beijo e abraço, gente. Boa noite.